Damos início a mais um programa do Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, para analisar o poder público, privado, universitário, acadêmico, cultural, esportivo, através daqueles que detêm o poder no Brasil. E hoje eu vou conversar com um dileto e querido amigo, um grande jurista, que é diretor do Instituto de Advogados de São Paulo, e o meu candidato, já que fui presidente do Instituto de Advogados de São Paulo, à presidência do Instituto. E vamos conversar hoje um pouco sobre a importância do Instituto de Advogados, de São Paulo na história do Brasil, na história do direito. Fundado em 1874, vai comemorar 150 anos aqui. Só não foi fundado em 1843, porque naquela ocasião em que foi fundado do Rio, São Paulo tinha uma faculdade de Direito e a capital do Império não tinha, que era o Rio de Janeiro. Só por essa razão, apesar de quererem fundar, os próprios lentes da faculdade não quiseram, entendendo que a casa natural de discussão seria a faculdade. Mas Barão de Ramalho fundou em 1874, esse ano comemoramos 150 anos de colaboração para a história do Brasil. O nosso Diogo, que é diretor, que é um dos que está organizando as festas comemorativas dos 150 anos, o nosso candidato a suceder o professor Renato, que fez uma grande administração, vai falar um pouco sobre a história do Instituto, com o meu convidado para o programa de hoje. Meu caro Diogo, a palavra é sua. Professor Ives, muito obrigado pelo convite. Na verdade, eu queria que todos os seus espectadores soubessem da profunda admiração que eu tenho pelo senhor. Aliás, me permita uma nota de rodapé. Nós só estamos comemorando 150 anos graças a uma investigação e uma curiosidade do professor Ives Gandra, que, enquanto presidente em 85, teve uma curiosidade por um armário que estava fechado e solicitou para a Dona Maria a chave do armário e, depois de muita insistência, se descobriu a ata de fundação do Instituto em 1874. Então, o Instituto e essas comemorações, na verdade, só existem graças à interferência do professor Ives. E aproveitando, obviamente, o convite do professor Ives, na verdade, isso não é um trabalho exclusivamente meu. Na verdade, existe toda uma diretoria empenhada, todo um grupo de diretores de relações institucionais empenhados nesta realização. E usando aqui a expressão do nosso eterno presidente Ives, o Instituto é a casa do jurista, né? O Instituto tem um diferencial, não só na admissão dos seus membros. É preciso ter uma produção científica, é preciso ter uma produção acadêmica. Então, o Instituto é um pouco apartado destas. Na verdade, há uma simbiose inicial, mas há uma preocupação do Instituto de difusão da cultura jurídica, uma perenidade com a preocupação com o ensino jurídico brasileiro e, fundamentalmente, com as leis, a aplicação da lei. E é um momento de nós comemorarmos todos esses feitos do Instituto. O Instituto começa em 1916, aproveitando, em 1917, já discutindo um Código Civil, em 30 discute-se Código de Ética, e hoje se discute os mais variados temas institucionais, como questões envolvendo decisões monocráticas, é um tema polêmico, questões relativas ao Código Civil. Então, o Instituto tem exercido um papel extremamente relevante na sociedade, na cultura jurídica brasileira, tem exercido um papel de protagonista em discussões relevantes. Eu cito, por exemplo, um assunto que
diz respeito a toda a advocacia, que é a advocacia individual, né? Graças a um trabalho muito forte do Instituto, se desenvolveu a ideia da sociedade unipessoal. Pode ser até estranho para o leigo entender isso, mas foi uma contribuição que o Instituto deu. Teve o processo de redemocratização no Brasil, e aí tem um papel muito especial do professor Ives, o seu protagonismo em relação às diretas já. Então, o Instituto tem toda essa atividade que precisa ser comemorada. Nós temos que olhar o passado justamente para entender como é que nós temos que evoluir como instituição, como protagonista dessas questões jurídicas que aparecem todo dia. Aliás, muito bem dito, doutor Diogo, pelo seguinte, é que, de rigor, já no século XIX, quando nós tivemos de 1874 até quase o fim do século XIX, um protagonismo de atuação mais jurídica, mais constante, nós já representamos a própria primeira diretoria com Barão de Ramalho, que foi quem fundou o Instituto, tinha, por exemplo, entre os seus diretores, um dos fundadores das famílias que dirigiram, e até hoje, os Mesquitas decidem dos Vieiras de Carvalho e dos Mesquitas. Na primeira diretoria de 1804, em 74, havia um Vieira de Carvalho. Então, de rigor, o Instituto teve uma participação. E é evidente, como quando o Fabrício Vampé, quando nós, naquela ocasião, o Diogo, saímos da fundação pretendida de 1916, que era o que se comemorava, e mostramos que era 1874, quando encontramos. O próprio é que, a partir de Fabrício Vampé, nós tivemos uma atuação maior do Código Civil, etc. Mas aquele período, até o fim do Império, começo da República, foi um período também rico dos juristas que compunham o Instituto. E continuamos, porque isso de ser a casa do jurista, não é, doutor Diogo? É importantíssimo. E, na verdade, o advogado tem uma função. A função do advogado é a função de defender seus clientes e tem o direito de defesa fundamental numa democracia. Mas o jurista aqui no Instituto faz o papel do juiz-consulto romano, daqueles que auxiliavam a produzir o direito, auxiliavam a pensar o direito. Não era só a interpretação mais profunda do direito, mas na colaboração de mostrar os verdadeiros caminhos da doutrina. E isso, o Instituto de São Paulo tem um protagonismo fantástico e na direção do Renato, do Diogo, tem tido um protagonismo extraordinário. Por essa razão é que eu me sinto assim, muito feliz, enfim, de presidir o Colégio dos Ex-Presidentes, mas, na verdade, como um espectador maior desse trabalho que está sendo feito. E um Mas, dos professor aspectos, Ives, pois não. me permita apenas um acréscimo. Eu acho que as suas observações são sempre muito precisas. Mas eu divido, eu costumo dividir a história do Instituto, acredito em três grandes fases. Não é? Eu acho que não tem, acho que não teria uma metodologia exata, mas eu lembro que o Instituto ele é criado, como o senhor bem lembrou, no sentido de dar apoio ao ensino jurídico inicial em São Paulo, não é? Toda aquela comunidade científica dando suporte para o exercício, inclusive, da advocacia, dos tribunais, não é? Essa primeira etapa de uma criação propriamente dita. Uma segunda etapa, digamos, próxima à separação, à criação da Ordem dos Advogados do Brasil, não é? E até mesmo com uma separação que não cortou o cordão umbilical totalmente, porque o Instituto
ele indicava pelo menos 11 conselheiros para a participação da ordem, a fundação da ordem dos advogados foi no Instituto, foi em conjunto com o Instituto. Então, essa segunda fase, esta separação, surgiu uma certa crise de identidade, até existem relatos de alguns presidentes, salvo engano, não me lembro se era o presidente José Barbosa, não me lembro o segundo nome, mas enfim, José Barbosa de Almeida, salvo engano, que teve uma crise de identidade, até há relatos em livros e atas de que havia uma não participação dos associados porque não se sabia se o papel do IASP era exercer a advocacia, apoiar a advocacia ou apoiar a ciência jurídica brasileira. E isto, num momento pós-revolucionário, o Instituto ganha corpo, no sentido de defesa da justiça, do primado da justiça, do ensino jurídico, da ciência como um órgão opinativo. E esta segunda fase foi muito importante para nós chegarmos nessa terceira fase, em que há um convívio extremamente harmônico entre as instituições de São Paulo, digamos assim, a OAB como uma entidade de classe, recebendo todo o apoio do Instituto, a ASP recebendo todo o apoio do Instituto como um órgão prestador de serviço, e aí eu elogio o trabalho do presidente André de Almeida no sentido de levar além de São Paulo os trabalhos da associação, com o apoio de vários associados do Instituto que foram presidentes da associação, mesmo da Ordem dos Advogados do Brasil, e nós chegamos nessa terceira etapa pensando o futuro, qual que é o papel do Instituto. Eu lembro muito da professora Ivete, quando tomou posse, existia, professor Ives, uma tradição de todo novo presidente criar, não criar um lema, mas um ideal para a sua gestão, e a professora Ivete sempre defendeu a questão do primado da ética, né? E usou isso durante toda a sua gestão. Eu acho que se a gente pensar hoje um instituto como futuro, não é? Tendo em conta o papel de defesa da justiça, tendo o papel perene do Instituto Estatutário da Defesa do Ensino Jurídico, que é uma defesa perene, é uma preocupação perene nossa, seja através da nossa Escola Paulista da Advocacia, seja dos nossos convênios com as instituições jurídicas, com o Mackenzie, com a PUC, com a GV, com a Universidade de São Paulo, que é o nosso berço, não é? De nascimento. Mas há também, de certa maneira, eu penso que hoje, se a gente pensar o futuro do Instituto, é o compromisso. Acho que o ideal dos próximos anos do Instituto, dos próximos 150 anos, seria ter o compromisso com as instituições, né? Com as instituições democráticas. E o senhor, como um presidente, um eterno presidente, sabe das discussões que nós estamos tendo no Conselho, né? O Instituto tem debatido muito questões, por exemplo, da releitura da separação dos poderes. Hoje, qual é o significado? Qual é o significado, professor Ives, da função primária do Poder Judiciário, não é? Então, esse é um problema. O seguinte, vamos discutir esse tema no segundo bloco. Eu acho que é importantíssimo, você coloca um tema extremamente importante. Vamos, no segundo bloco, nos dedicar a esse tema. Meus Combinado. telespectadores, vamos agora aos nossos comerciais e voltamos logo em seguida para continuar discutindo o tema que o professor Diogo apresentou. A oportunidade é o nosso programa de Anatomia do Poder, hoje com o privilégio de entrevistar um queridíssimo amigo, também como eu, professor que eu fui, e ele é professor da Universidade Mackenzie, e na verdade, é uma universidade, apesar de formado na USP, ter os meus primeiros títulos acadêmicos na USP, formado ainda na década de 50 com o professor Ivete, nós éramos contemporâneos na faculdade,
toda a minha carreira universitária, por uma série de motivos, inclusive de natureza, na época do governo militar, eu fiz toda a minha carreira no Mackenzie, depois da titulação que obtive na Universidade de São Paulo. O professor Diogo é meu companheiro de Mackenzie. Eu, como sou professor emérito, eu não deixo, apesar de já não dar mais aula lá, de estar presente pelo fato de que o título de professor emérito a gente não perde nunca. E eles que me deram, eu posso dizer que é meu companheiro de universidade. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é um livro com 170 sonetos que eu fiz depois que faleceu a minha esposa para minha esposa. Foi minha colega de faculdade e começamos a namorar ainda no cursinho, os dois com 18 anos, de tal maneira que vai aí sonetos de amor para Ruth ausente. Eu espero mandar ainda amanhã cedo para você. Meu caro Diogo, vamos então falar sobre o tema que você colocou, que eu considerei de extrema importância, a necessidade de harmonia e independência dos poderes. Nós lutamos na Constituinte para que a independência e a harmonia dos poderes havia. Nós saímos de um regime em que havia um poder dominante e queríamos que não houvesse mais nenhum poder dominante. Os poderes tivessem suas competências exaustivamente colocadas na Constituição, o que aconteceu, os artigos 44 a 135, e cada um nas suas competências sem invadir. E é isso que hoje nós, advogados, de alguma forma temos combatido, para que se volte a ter o espírito da Constituinte, e principalmente por um aspecto que parece extremamente importante, é de que a advocacia ela passa a ter o papel de defesa do direito de defesa, a defesa mais importante que é na advocacia, quando os poderes são harmônicos e independentes. Quando os três poderes correm o risco de se tornarem poderes políticos, nós temos, como, por exemplo, já estamos tendo as sustentações orais nas audiências virtuais, em que nós não sabemos, inclusive, se os ministros ouvirão ou não a sustentação que são apresentadas. Por isso, esse tema que vai o amigo colocar agora é de extrema importância. Com a palavra, Diogo, para falar sobre isso. Professor Ives, primeiro agradecer a gentileza do presente. Fico muito honrado de receber mais uma produção do professor. Como eu disse no bloco anterior, professor Ives, isso eu falo, eu acho que não é só uma preocupação do Instituto. O Instituto, se participou com Vossa Excelência na presidência, participação das diretas já, até um trabalho magnífico sobre um programa não sei se o senhor lembra do programa de desburocratização, de inúmeros textos maravilhosos sobre o papel dos tribunais, o papel da organização estatal. Não é diferente no cenário, não será diferente no cenário contemporâneo. Obviamente que há uma discussão colegiada dentro do Instituto, mas há uma preocupação muito evidente que talvez seja uma preocupação dos próximos anos, que é justamente, como eu disse, não é apenas defender, não será apenas defender o primado da justiça, o primado do poder judiciário, o ensino jurídico, mas efetivamente o compromisso com as instituições, entender a função primária, essa releitura que se quer dar aos poderes constituídos. E nós temos questões muito delicadas, e isto faz parte, tem sido parte dos debates do Conselho sobre, por exemplo, uma questão envolvendo as decisões monocráticas, não só a questão da sustentação oral, como bem colocado recentemente aqui no programa pelo nosso presidente também, Rui Fragoso, não é? Que você fala, não se sabe para quem você está falando, falta de acesso aos desembargadores, falta de acesso aos ministros, enfim. Mas, fundamentalmente, hoje, em relação ao poder,
judiciário, por exemplo, uma preocupação fundamental é essa. É como trabalhar esta função monocraticamente quando nós estamos falando de um tribunal. E há uma ponderação, por exemplo, de um conselheiro, Hamilton Dias de Souza, um grande conselheiro que nós temos, olha, isto nunca foi assim. O porquê que isso está acontecendo? Então, esta é uma questão que nós precisamos enfrentar. Existe um tema também perene, professor Ives, e aí eu me lembro dos livros de Vossa Excelência, os livros azuis, que eu tive contato logo quando eu comecei a trabalhar com o professor Renan Lotufo. Primeiro dia de estágio, eu já tive acesso ao livro de Vossa Excelência, não é? Os comentários ao Código, à Constituição Federal. Uma das maiores dificuldades que nós temos hoje é a interpretação da omissão, não é? A ação direta é por omissão. Como é que eu. Existe uma passagem maravilhosa do ministro Eros Grau, de Vossa Excelência, citando Vossa Excelência também, questão, nós precisamos criar, institucionalizar a questão da mora legislativa, isso não é trabalhado. Foi falado isso lá na greve dos servidores públicos e nunca mais foi redebatido. E em relação ao próprio poder legislativo, nós temos a velocidade da reforma, das reformas que não estão sendo debatidas. Então, o Instituto, como instituição, que tem que se envolver nesses debates, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. Nós não sabemos mais se o Poder Judiciário legisla ou se o poder legislativo acaba judicando. Então, é preciso que toda a comunidade jurídica se debruce e faça essa leitura, não é? Porque senão nós vamos entrar numa crise institucional muito grave. É, e eu estou absolutamente convencido que Diogo, está sendo apresentado isso que tem sido discutido no Conselho. O Hamilton, inclusive, quando eu fui presidente, era meu vice, ao lado de Celso Bastos. Tinha uma diretoria de primeira linha, Puxa vida. porque o Hamilton e o Celso eram dois dos três vice-presidentes nossos, e o que foi também comentarista comigo da Constituição. Mas o dado que mais me preocupa é de que, no momento que eles adotaram o que eles chamam de uma corrente de jurisdição constitucional, de jurisprudência constitucional, chamam de jurisprudência, porque eles fazem a lei como se fosse jurisprudência, mas, na verdade, uma nova lei reescrevem a Constituição, nós passamos a ter três poderes políticos. E no momento que passamos a ter três poderes políticos, nós passamos a ter uma diminuição do direito de defesa. O advogado hoje é pior tratado no Supremo Tribunal Federal do que era tratado quando eu me advoguei. Em 62 eu já sustentava no Supremo, 5 dos ministros não tinham nascido e era recebido pelos ministros. Hoje nós somos recebidos do assessor, para ver se recebe, porque mesmo assim tem que se marcar. Então nós temos tido uma redução, entende, que tem preocupado muito a advocacia. E se o Poder Judiciário não voltar a ser um poder técnico, por isso está em terceiro lugar, o segundo é o Legislativo, que só tem a maioria da nação, o primeiro é o Legislativo, que tem a totalidade da nação, situação e oposição, nós corremos o risco de repente, estarmos aí com um poder, apesar de constituir de excelentes pessoas, são realmente bem preparados, tanto os ministros, desembargadores, etc., mas um poder que está pretendendo, digamos, impor o seu pensamento, e no Supremo eles foram eleitos por um homem só pelo presidente, não por 150 milhões de brasileiros. Eu acho que isso a gente tem que bater com a delicadeza necessária, pela lição, e eu tenho um livro escrito do atual composição do Supremo, com 6 dos ministros, sei perfeitamente a sua qualidade, nós temos que bater, enfim, no sentido de que aquilo que foi apresentado, só os constituintes podem mudar. Não é um reescrever a Constituição com base numa teoria de sistemas parlamentares de governo, onde não há uma situação, digamos, separação nítida de poderes, como existe no presidencialismo.
Nós estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria das suas considerações finais, meu caro Diogo. Professor Ives, como passou rápido o tempo, eu fico extremamente feliz. E assim, esse é um desafio que nós, como advogados, como professores, e veja, essa é uma questão, professores, me permita também uma observação, não é um problema eminentemente constitucional, não. Uma questão da vaguidade semântica que nós estamos criando em legislações como o Código Civil também é muito perigosa. O ativismo judicial precisa ser debatido e está sendo debatido. Esse será o papel nosso dos próximos anos, como advogados, como instituição, obviamente sempre defendendo o primado da democracia, das decisões colegiadas, que este, de certa maneira, é o que nos traz segurança. Segurança jurídica é aquilo que nós estamos efetivamente sempre defendendo no nosso dia a dia. Eu agradeço mais uma vez o convite, professor, e reitero aqui a minha profunda admiração pelo senhor. Olha, não é menor do que aquela que eu tenho pelo amigo. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.